a primeira manifestação da vida de pastores, sacerdotes da religião, seres que não amam e vivem de ganância. Primeiro, veja aí o que acontece. Quem são eles? Eles são aqueles que usam as ovelhas como capital. Usam as ovelhas como commodity, como bem pessoal, como antigamente os senhores de escravos designavam a sua riqueza não só por campos, por casas ou por animais que possuíssem, mas também pela quantidade de escravos que tivessem. Dando um exemplo básico e rápido, a Guerra Civil Americana, que foi uma das guerras mais truculentas, uma das guerras civis mais truculentas da história humana, que terminou num espaço de tempo que não foi tão longo assim, mas com um saldo de mais de 700 mil mortos entre os soldados do norte e os do sul. E, basicamente, a guerra era por uma commodity humana, pelos negros, pelos escravos. E a soma que os americanos do sul, que eram os escravagistas, que viviam do escravagismo, enquanto os do norte estavam cada vez mais deixando de ser escravagistas, porque estavam se beneficiando com os novos recursos de trabalho, os maquinários produzidos pela Revolução Industrial para a ceifa, para a semeadura, para a ceifa, para o trato dos campos, para tudo isso. Então, quanto mais equipamento, menos necessidade de escravagismo, de modo que não foi alguma bondade que se derramou de repente no coração dos americanos do norte. Foi simplesmente também uma economia, porque o escravo comia, e era melhor libertar o escravo para ele se virar na sua independência e se tornar consumidor do mercado, servir. Já o Sul não se aplicou às novas mudanças de natureza tecnológica e o escravagismo era essencial, de modo que eles eles botaram valor de capital no escravo como commodity e chegava a uma quantia, para a época, absurda, de bilhões de dólares em recurso de mão de obra escravagista no Sul. Então, a semelhança dos senhores de escravo, os senhores de religião, tratam você na base, no domínio, no controle, no poder da mesma escravidão. Só que tudo isso acontece por causa do seu medo de Deus, ou da sua obediência a Deus, dos mandamentos que eles criam e proliferam, até você ficar tomado da ideia de um Deus tão perverso que você se entrega. E tem gente que acha glorioso se tornar capital, vendido pelo líder, que diz ao presidente: não pode contar com tantos. E aí você vira parte de tantos. Você é um ser que existe num depósito virtual, mas que tem precificação humana, porque você não passa de um capital. Quando você deixa de se apresentar de maneira obediente ao Senhor do engenho religioso, você perde o valor. Por isso é que eles te tratam mal. Se você deixa de botar dinheiro no gasofilácio, você passa a ser maltratado. É a mesma lógica.
Uns são senhores e milhares são escravos. E sem vocês, eles não conseguiriam fazer o que fazem e ser o que são. Mas assim serão porque eles são alimentados por você, que se entrega como capital nas mãos dos pastores da perversidade, que são aqueles que não apacentam as ovelhas destinadas para a matança. Não estão nem aí, eles só querem, de fato, que você se transforme em capital, para que eles usem o seu significado nos seus ganhos políticos, econômicos, nos negócios que fazem. E você, crente, que está servindo a Deus, mas você é apenas cédula, você é apenas uma atribuição de valor. Você não passa disso. E de valor para os outros, porque nem ensinarem o seu valor para com Deus, eles ensinam. Porque no dia que você aprender que para Deus você tem valor, você deixa de ser mercadoria humana. A segunda coisa que Zacarias está falando sobre esses maus pastores, maus sacerdotes, maus líderes, é que eles não se interessam de fato pela dor das ovelhas. Eu acho isso extraordinário, porque o verso 4 diz que elas estão destinadas para a matança. Você pode conceber isso, um pessoal que quanto mais serve a Deus, entre aspas, mais destinado para a matança se torna. Quanto mais devoto, mais predestinado para o mal. Quanto mais submisso, mais entregue aos caprichos e sabores de um maligno. Quanto mais subserviente, mais escravo se torna. E, estranhamente, também mais dependente de quem faz mal a você. E o verso 7 diz: apacentai, pois, essas ovelhas destinadas para a matança, porque não tem gente cuidando e tendo compaixão delas. Apacentai as ovelhas destinadas para a matança. Mas eles não se interessam pela dor, nem pelo destino. Quando você deixa de ir, eles deixam de vir. Na realidade, eles nunca vêm. Na realidade, eles nunca recebem. Na realidade, eles nunca têm tempo. Na realidade, eles dizem que estão trabalhando muito para Deus. Na realidade, eles dizem para você que eles estão buscando se santificar a Deus na sua solidão mentirosa, porque não é nada disso. Você os procura, os serve, investe neles, mas eles não se interessam pela sua dor. No dia que sua mãe fica doente, seus filhos perdem o rumo, que você se angustia, vive espancada em casa por um marido sórdido, ou vive molestado em casa por uma esposa fanática, profetisa angustiante, cheia das piores carrancas, e você precisar de ajuda, seja você quem você seja, você não vai encontrar a porta aberta. Você terá sorte se você tiver um amigo, uma amiga nesse lugar, ou um grupo de amigos que te ajudem, porque partindo do topo da pirâmide, não vem socorro, não há empatia nenhuma, porque eles não se interessam pela dor das ovelhas. A terceira realidade que eu quero que você escreva e guarde
muito bem no seu coração, é que eles não entendem que o descansar, que o desamor traz juízo. Eles não entendem que o desamor traz juízo. De fato, não. Os grandes ateus que eu conheci na vida até o dia de hoje não são professores de filosofia, fazendo uma palestra, uma live dizendo por que eu me tornei ateu. E eu não tenho muito tempo para ouvir o discorrer dessas falas. Mas toda vez que eu me proponho a ouvir, eu termino tão exausto de ver aquele esforço filosófico tão banal, desculpem, tão burro, uma discussão tão patética quanto alguém querer provar a existência de Deus, é alguém tentar provar a inexistência de Deus. Ambos habitam o mesmo buraco do ridículo filosófico. Tanto uma coisa quanto outra não são passíveis de demonstração filosófica. No entanto, o que você vê é isso. Eles são ateus. A maior parte, os piores ateus que eu conheço são esses que dizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz do Senhor, irmão. Receba a cobertura da minha bênção e vá. São aqueles que dizem que a bênção deles é deles, eles dão a quem eles quiserem. Que Deus te obriga a fazer o que eles dizem que tem que acontecer. Eles não sabem quem é Deus. Eles não creem em Deus, eles não temem a Deus. Porque senão jamais fariam isso. Porque o desamor, a ganância, a presunção de poder traz juízo inescapável, traz juízo inapelável, como dizem esses versos 6 e 7b. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos dos seus próximos. Divisão, ódio entre o povo. E nas mãos do seu dono, do seu rei, do seu pastor, do seu controlador, eles ferirão a terra. Não porque venha um inimigo de fora, mas porque eles vão fazer mal uns aos outros. E o Senhor diz, eles se farão mal no próprio ódio e no desamor que praticam, e eu não os livrarei da mão deles. Eu não os livrarei das mãos deles. Eles farão mal a si mesmos, os entregarei aos homens, cada um nas mãos do seu próximo. Não é o estrangeiro, é uma desestruturação interna, é uma guerra autofágica, é uma polarização de significados que faz com que um lute e odeie o outro. E o Senhor diz, e eu vou deixar que eles se entreguem uns nas mãos dos outros. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Eles não entendem que esses atos e essa vida de desamor vai trazer juízo inapelável, como diz o verso 7, na parte B do versículo, que diz, tomei para mim 2 varas. É Deus falando. Tomei para mim 2 varas.
A uma chamei graça, favor imerecido, misericórdia, compaixão dos céus pelos homens e compaixão dos homens pelo próximo. Porque quem quer receber compaixão, graça de Deus, em recebendo, tem que tratar o próximo com a mesma graça. Quem recebe perdão, tem que perdoar. Não há possibilidade de relação com Deus que não se transforme também numa relação de graça de mim para com o meu próximo, não importando qual seja a reação do meu próximo para comigo. Peguei e tomei 2 varas, a uma eu chamei graça, a outra eu chamei de união, e apacentei as ovelhas, porque só há possibilidade de haver um rebanho e um pastor se nós aprendermos o significado de viver na graça e o significado de união em Deus, união em Cristo, união como povo de Deus, como povo da mesma consciência, do Deus único, da justiça, do amor, da verdade, que aborrece a impiedade e se deleita na verdade, na graça e na justiça. Eles, todavia, não entendem que o desamor no qual vivem traz juízo sobre eles próprios e traz juízo porque eles semeiam ódio no meio de um terreno completamente árido e que é receptivo para o plantio de espinheiros. O deserto gosta dos espinheiros, dos cactos. Você não vê tantos espinheiros brotando espontaneamente nos gramados, nos jardins. Eles geralmente se adaptam muito bem aos lugares secos, ermos, onde a semeadura do espinho e do ódio é feita. E o juízo cai sobre as pessoas, ao mesmo tempo em que não vai poupar de maneira alguma esse que existe em desamor e em perversidade. A quarta coisa que eu quero que você anote, faça isso o melhor que você consiga, é que esses pastores também destroem a si mesmos e deixam o povo com trauma de Deus. É o que diz o verso 8. Destroem a si mesmos, como eu já tinha dito antes, mas o verso 8 diz, o Senhor diz, dei cabo dos 3 pastores no mês. É óbvio que isso tinha um significado direto para os contemporâneos de Zacarias, ou veio a ter logo um significado bem direto, como palavra profética, mas do ponto de vista da continuidade simbólica do texto, e ele continua, e eu disse já no início que ele é evocado para se cumprir na pessoa de Jesus, que é o único bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Os outros, quando não são perversos, são pastores em estado de cura. Mas esses maus sacerdotes, maus mediadores, maus interpretadores, maus pastores, eles destroem a si mesmos enquanto pensam que estão se fortalecendo. E enquanto se fazem mal, destroem as suas almas, deixam o povo com trauma de Deus. Dei cabo deles. Então, perdi a paciência, diz Deus. Cara, para Deus perder a paciência é um negócio
tem que estar horroroso. Perdi a paciência. Perdi a paciência com as ovelhas, porque elas se tornaram fruto dos espinheiros. Elas seguiram, elas fizeram escolhas. Não eram apenas eles os líderes que eram perversos. Quando você segue como ovelha aqueles que são pastores do bem, do amor e da justiça e da verdade, por pior que você seja, você melhora. Mas quando você anda com esses pastores da maldade, da perversidade, do controle, por melhor que você seja, você piora. Eu sou pastor há quase 50 anos. Eu tenho visto milhares, quem sabe milhões de pessoas, mas ruins, ouvindo a palavra, irem se quebrando, e aquele coração de pedra foi se transformando num coração de carne, com o tempo, com os arrependimentos, com as compreensões. Agora eu vejo o oposto também, com milhões e milhões. Gente que era legal, gente que era boa, e que passou a seguir o perverso, o manipulador, o estelionatário, o mentiroso, o enganador, o aproveitador. E não me diga que não sabe de quem ou do que eu estou falando, ou dos muitos tantos aos quais eu estou me referindo, e que deixaram você com trauma de Deus. O verso 8 diz: então perdi a paciência com as ovelhas. E também, diz ele, elas estavam cansadas de mim. Essas ovelhas, você que anda seguindo, gente cujas escolhas são más. Entre o bem e o mal, ele escolhe o mal. Entre a liberdade e a escravidão, ele escolhe a escravidão. Entre o direito de todos e o privilégio de alguns, ele escolhe o privilégio de alguns. Entre a bênção para toda a coletividade, independente da escolha religiosa, e aquilo que puder ser benefício consagrado e dado e vindicado apenas à sua própria comunidade religiosa, se você está seguindo a gente assim, que faz esse tipo de escolha, que é capaz de não estar nem aí para o resto da nação, desde que haja muitos benefícios sendo concedidos a ele e ao grupo da sua religião. Se você segue gente assim, eu sinto lhe dizer, você está ficando ruim. Não tem forma de você melhorar, você só vai piorar. Como diz o Senhor aqui no profeta Oséias, ele é tão claro quando diz o que você não deveria jamais esquecer, nem eu. Aqui no capítulo 4, quando ele afirma: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, ou tu, pastor, rejeitaste o conhecimento de Deus, a palavra, a obediência. Por causa disso também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote ou pastor diante do teu Deus. Não é diante do povo, o povo você engana. O Senhor Deus não. E Jesus, o Senhor Deus, está dizendo aqui: você vai passar a inexistir para mim. Assim como eu inexisto e a minha palavra inexiste para você, você vai inexistir diante de mim, visto que te esqueceste da palavra do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos.
Meu Deus, meu Deus. Aí você diz, mas o que mais? Ora, o que está dito aqui é que assim como é o povo, assim também é o sacerdote. Ninguém reclame, porque o teu povo, diz o verso 4, é como os sacerdotes aos quais usam. Eles mesmos reclamam, mas se tornam idênticos a esses de quem eles reclamam e a quem continuam seguindo. E vão absorvendo, como disse Jesus, se tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que aquele que iniciou a vida dessas ovelhas numa vereda de maldade. É impossível. O fim disso é que o cara fica com trauma de Deus. Como muitos de vocês aqui estão, como muitos dos que aqui vêm estão, com trauma de Deus. Os ateus que eu encontro por aí, tem muito ateu de igreja, a maioria deles me seguem, são todos traumatizados com igreja, com pastor, com expropriação, com abuso. Traumatizados. Me diga, se você é um ser que carrega trauma de Deus, até o dia de hoje. Há pessoas que eu vejo levarem anos para conseguirem ficar livres do trauma de Deus que lhes foi instilado pela palavra do engano, trazida e praticada a partir do ensino do não Deus. Como aqui se diz, eles não têm prazer em conhecimento da minha palavra para ensinarem ao povo essa verdade. Não, não tem. A quinta coisa que você deve anotar com rapidez aí, e porque lhe será importante, é que eles, sendo assim e assim fazendo, estão rejeitando toda a graça divina, como dizem os versos 9 e 10. Então disse eu, não vos apacentarei. Vocês vão andar sozinhos. Sigam seus próprios caminhos, como diz o Salmo 81. Naquela angústia de Deus, aquele salmo de Deus aos homens. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria os adversários e o sustentaria com os trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. São designações de fala poética para afirmar essa graça, esse socorro dos céus, para quem acolhe o mandamento de Deus e do amor de Deus. Mas quando a gente rejeita, não fique pensando que isso é só coisa do Velho Testamento. Abra aí em João 15. Você verá Jesus dizendo, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque assim como o ramo não pode dar fruto desligado da vara, da graça, da união, da videira, nem vós também podeis dar fruto desconectados de mim. Se vocês permanecem, eu permaneço. Se vocês não permanecem, eu não permaneço. O Paulo, dizendo a Timóteo que ele não negasse o evangelho, que ele não fizesse de conta que ele não sabia o que ele sabia. E Paulo diz a Timóteo, olha, se nós o negarmos, ou seja, se sabendo nós dissermos que não sabíamos ou que não sabemos, se nós negarmos o conhecimento
dele que nós obtivemos e que está aqui no nosso coração, se nós o negarmos, se nós dissermos não, não quero, não, não sei, não, não vou, embora sabendo que é a palavra, que é verdade, que é o evangelho, mas se o negarmos, ele, por sua vez, Novo Testamento, Paulo escrevendo a Timóteo, ele, por sua vez, nos negará. Não brinque com aquilo que você já alcançou, com aquilo que você já entendeu. Porque a transgressão do entendimento produz em nós autoanulação. A gente entra num estado de destituição identitária na nossa relação com Deus. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Eu não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. É como o Apocalipse diz, continue. O santo a santificar-se, continue. O iníquo a se sujar. Quer morrer? Morra. O que quer ser destruído, seja. Eu venho tentando impedir, mas se você quiser, vá logo. Como Jesus disse a Judas, o que tens de fazer, faze-o depressa, vai. Quer? Então que seja. E os que rejeitarem, comam cada um a carne do seu próximo. Se você não quiser nem morrer, se você não quiser nada, fique aí. Vocês vão terminar na autofagia, comendo uns aos outros, com ódio total. Vocês são as ovelhas de Deus que Deus não conhece, que não sabem aonde andam, porque sabem quem é Deus, mas dizem não, não e não. E aí ele diz, andem nos seus próprios caminhos. Ande, como Paulo diz, segundo o seu próprio estado mental reprovável. Como ele diz de novo, Paulo, enganando e sendo enganado. Ande assim, como está dito em 2 Timóteo, no capítulo 3. Prossiga, e você vai ver. Vocês vão terminar se comendo uns aos outros, se destruindo. Tomei a minha vara, a graça, e a quebrei. Para anular a minha aliança, o meu vínculo que eu fizera com todos os povos. Joguei graça, propus graça, mas ninguém quer andar com graça, com amor, com compaixão, e nem quer tratar o outro assim. É ódio, é polarização, o outro é meu inimigo, são eles contra nós. E você não consegue perceber? Claro que percebe. Você só foi ficando ruim. Você começou bem, como Paulo diz aos Gálatas no capítulo 3. Ó, Gálatas, insensatos, começastes bem. Quem foi que vos seduziu a esse ponto para que vocês, tendo começado no espírito, venham agora se aperfeiçoar na carne? Quem é que fez isso? Gálatas insensatos. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito Santo pelas obras de lei, de legalismo, ou pela emulação espiritual da palavra da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, no Evangelho, no amor, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, no ódio, no rancor?
Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes do passado. Terá sido em vão se toda palavra que vocês sabem não produzir o fruto de vida em vocês. Essa rejeição da graça é absolutamente tenebrosa, meus amigos, quando conscientemente a gente fecha o coração para o que sabe ser a verdade de Deus. Aí vem uma sexta coisa para você anotar, que eu já passei da hora que eu queria, dentro dela, me enquadrar. A sexta coisa sobre esses pastores da ganância e da maldade é que eles precificam a Deus. É o que dizem os versos 12 e 13, que são os versículos que a gente vê sendo apropriados pelos evangelistas. Lá em Mateus 27, versos 9 e 10, você vê essa apropriação do texto de Zacarias, quando se fala de Judas e como ele recebeu as moedas de prata para trair o Senhor, porque Deus foi precificado. Quanto custa? Quanto custa entregar Jesus? Como eu já vi muita gente que me diz: Caio, o que você ensina está certo, mas não dá certo. É o pessoal que precifica Deus. Por aquele valor, eles fazem qualquer negócio. Como já propuseram a mim. Por exemplo, em 99, depois da tragédia do ano de 98 na minha vida, e das coisas que ainda continuavam duramente trágicas e doloridas na minha existência e na vida dos meus familiares, eu, ao sair, 15 dias mais ou menos antes de sair da Flórida, onde eu morei durante aquele período de quase 5 anos, me liga um grande empresário brasileiro, sediado no super escritório de Miami, me dizendo: olha só, reverendo, o senhor não precisa voltar para o Brasil para ter que lidar com aquele povo hostil, com aquela igreja cheia de gente querendo lhe comer vivo, com esse dossiê Caimã, com um processo do presidente da República lhe acusando de difamação. O que o senhor vai fazer no Brasil? Como é que o senhor vai trabalhar lá? Vai poder nem sair de casa? Tudo que ele estava dizendo era verdade. Agora, se o senhor quiser, eu estou lhe trazendo uma proposta de um pessoal muito rico. E a proposta é a seguinte: eu lá calado, ouvindo a história, com passagem marcada para voltar, no dia 31 de outubro, para chegar aqui no dia 1º, que seria o nascimento da minha netinha Helena, que hoje já é uma mulher de 22 anos. E aí ele disse: eles compraram uma igreja aqui do lado, em Boynton Beach. Eu morava em Boca Raton. Boynton é bem do lado, seguindo na direção norte. E é uma igreja enorme, para umas 3 a 4 mil pessoas. Ou alguma coisa assim, no mínimo para 2.000 pessoas. Ele me disse: lá fora tem um estacionamento onde se pode parar centenas e centenas de carros, um dos maiores estacionamentos aqui da área. Eles estão lhe propondo lhe dar um salário fixo, e falou lá a quantidade de dólares, não me lembro agora, 30 ou 40 mil dólares por mês, net. E eles só pedem o seguinte: vão botar o senhor em rede nacional de televisão, de leste a oeste, como os americanos dizem, de costa a costa, do Atlântico ao Pacífico. E mais do que isso, eles vão deixar um percentual
do dinheiro que eles lavarem na igreja para a igreja, de modo que vai ficar um percentual significativo. Eles vão fazer esse dinheiro entrar em cash todos os dias no registro da igreja, milhares e milhares e milhares de dólares de doação, e a igreja faz investimento em obras sociais deles, que vão receber esse dinheiro para lavar de novo e aplicar de tal forma que volte para eles limpo. É só isso, sem risco. Por favor, eu estou divisando o seu futuro. Eu falei, olha, não liga nunca mais para mim. Não liga. E bati o telefone. Aí, uma semana depois, ele ligou e disse, eu não acredito que o senhor vai dispensar um negócio desse. Não tem risco nenhum. Vai ser tudo feito de maneira completamente accountable. E você vai estar protegido, vai responder com compliance em todos os níveis de demanda fiscal norte-americana. Não tem problema. Eu falei, pode não ter problema com nenhum governo da Terra. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu trocarei essa promessa, esse repasto, esse guisado de Esaú pela minha bênção, pela minha primogenitura espiritual. Tchau. E eu nunca mais falei com ele. Isso foi em outubro de 1999. Porque Deus tem preço. Sempre teve preço. Como você lê nos versos 12 e 13, eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, se não, deixai-o. Deixai-o. Pesaram, portanto, eles, por meu salário, 30 moedas de prata. Você acha que isso aqui paga a Deus? Salário divino. Se a gente der grana para Deus, Deus ficará contente. Um salário desse, 30 moedas de prata, foi o que me precificaram, diz o Senhor. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então o Senhor disse, os quebrei a minha vara, segunda vara, a união, para romper a irmandade. Para romper a irmandade. Eles precificam a Deus. E a consequência disso, como foi aqui entre nós, no Brasil, a gente viveu cada uma dessas etapas. Eu vivi cada uma dessas etapas. Eu vi a igreja aí virando essa coisa. Que primeiro precificou Deus. E aí depois rompeu a união. Porque o negócio só tinha a ver com dinheiro, com grana. É o que faz a guerra acontecer. É poder. E no caso deles não é só fama, é grana, é propriedade, é controle. Aí vem uma sétima realidade que eu quero que você anote. Anote aí. Veja. Eles dividem o povo de Deus, como diz o verso 14. O Senhor mesmo quebra a irmandade. O cara precifica Deus, vem vivendo de maldade em maldade, acha que porque falam o nome Yahvé, ou o nome Jesus, ou o nome que vocês queiram, Deus está presente, ele só habita
Escute bem. Você sabe o que eu vou dizer, mas você não pratica o que eu tenho dito. Eu tenho simplificado para que ninguém possa dizer que não me entendeu. O que acontece daí para frente, e é o que eu assisti a minha vida toda, até o dia de hoje, é que quando você vem andando e andando nesse caminho, chega nesse ponto em que não existe mais possibilidade de amor, de compreensão, de formação de irmandade. Formação de irmandade. As irmandades só são possíveis onde o povo de Deus anda cheio de amor, compaixão, misericórdia e gratidão, sob a graça de Deus, mantendo firme a unidade no espírito, na palavra e no vínculo da paz. A última coisa, portanto, guarde no seu coração. Eles só conseguem piorar. É de fato o que Paulo diz em 2 Timóteo 3, de 1 a 7, quando ele termina descrevendo essa maldade crescente, ele diz: eles só conseguem piorar, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, se destruindo enquanto a outros destroem. Olha só, verso 15, o Senhor me disse: toma ainda os apetrechos de um pastor insensato, de um pastor doidão, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará dos que estão perecendo, não buscará os que estão desgarrados, não curará os que foram feridos, nem apacentará aquelas que estão bem, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai, do pastor inútil que abandona o rebanho, que só se apropria dele. Eis que eu digo: sobre o seu olho direito a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito de todo se escurecerá. E é óbvio que essa é uma linguagem simbólica para dizer que essa igreja existirá caolha e desempoderada de Deus até morrer. Os que escolhem chamar de povo de Deus, de caminho de Deus, de homem de Deus, de serviço a Deus, de ministério de Deus, aquilo que se comporta assim, irão de mal a pior, os que promovem, os que bajulam e os que mantêm. E ao final, o que se encontra é isso. É um povo que nunca mais vai conseguir enxergar. É olho furado e braço direito seco. É caolho e o bracinho mirrado, sequinho.